Neste vídeo você vai conhecer 7 campeonatos de futebol que só existiram por causa do SBT. E vai ver também quais foram os times que acabaram campeões dessas competições. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Alan Simon, onde o nosso tema principal é sempre futebol na televisão. E hoje vamos com um viés mais histórico, para relembrar campeonatos de futebol nos anos 90 que só aconteceram por causa do SBT. Porque a emissora de Silvio Santos, além de transmitir futebol, também dava seus pulos ali como organizadora de torneios, ou incentivadora, patrocinadora. Então vamos começar falando sobre o torneio Rio-São Paulo. E antes que você me chame de doido, afinal de contas o torneio Rio-São Paulo é um dos mais tradicionais e antigos do futebol brasileiro, calma. O SBT tem sim a sua cota de importância para a história dessa competição. Ela foi realizada muitas vezes lá nos anos 50, deu origem ao Campeonato Brasileiro, como o torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas ficou abandonada no tempo a partir de 1966. Em 93, a Band transmitiu uma edição realizada e que o Palmeiras venceu. Mas não houve sequência, o torneio Rio-São Paulo não voltou a ser disputado em 94, nem em 95 e nem em 96. Em 97, o SBT já estava muito interessado em ter cada vez mais competições de futebol na sua grade por causa do sucesso da Copa do Brasil, que eu não vou citar aqui nesse vídeo, afinal de contas, o SBT foi muito importante para a evolução do campeonato, para a valorização na mídia, mas é um torneio que já existia regularmente desde 89 e que depois a Globo fez ser muito forte financeiramente também, né? Pois é, aqui a ideia é falar de campeonatos que só aconteceram por uma ação do SBT, como foi o torneio Rio-São Paulo de 1997. A emissora de Silvio Santos precisava de um campeonato para preencher a grade no começo do ano. Afinal de contas, a Copa do Brasil só iria rolar em fevereiro e até o mês de maio. Então, reunir os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio de Janeiro pareceu aí ser a ideia genial para o SBT fazer boas audiências. E foi o que aconteceu. O torneio Rio-São Paulo foi disputado em formato mata-mata com jogos de ida e volta e o Santos chegou à final contra o Flamengo. O time da Vila Belmiro acabou campeão numa final marcada aí por aquele calção do Santos, né? O calção preto com estrelas brancas, que marcou a vida de muita gente nos anos 90 também. O SBT foi o principal promotor e patrocinador daquela competição, que teve transmissões também do Grupo Globo, né? O Sport TV mostrou na TV por assinatura, mas foi do SBT o grande empenho para que o Rio-São Paulo saísse, tanto que havia uma cota muito grande de dinheiro para a época que fez com que os clubes topassem jogar o torneio Rio-São Paulo e essa cota era bancada pelo SBT. O torneio Rio-São Paulo não fez o SBT ganhar da Globo. Como eu sempre falo aqui no canal, é muito difícil vencer a novela, vencer qualquer programação na grade noturna da Globo. Mas você pode ter certeza de que incomodou, porque o SBT ficava sempre ali na casa dos 14, 15 pontos e com isso a Globo cresceu os olhos e em 98 decidiu entrar nessa também, transmitindo o torneio Rio-São Paulo, a princípio junto com o SBT, assim como aconteceria na Copa do Brasil de 98 também. Com a saída do SBT do futebol, no fim da temporada de 98, a Globo assumiu de vez a competição interestadual e mostrou o Rio-São Paulo no formato com 8 times participantes, mas já com grupos na primeira fase, em 99, 2000 e 2001. Em 2002, houve a tentativa de uma Liga Rio-São Paulo, substituindo em importância os campeonatos estaduais. Foi disputada por 16 times, só que teve uma edição só, vencida pelo Corinthians, e no ano seguinte, com o novo calendário do futebol brasileiro, com o Brasileirão em pontos corridos, esse campeonato nunca mais voltou a ser disputado. Mas o fato é, se a sua vida ficou marcada pelo torneio Rio-São Paulo de 97 a 2002, é graças ao SBT que retomou a competição de vez naquele ano que o Santos ganhou. O segundo campeonato que a gente lembra aqui é a Taça Maria Quitéria, realizada pelo SBT em parceria com a Federação Baiana de Futebol e dessa vez para preencher a grade no meio do ano, diferentemente do torneio Rio-São Paulo. A competição tinha um formato muito simples, eram 4 times em mata-mata, 2 semifinais e a final, sempre com Bahia e Vitória, os representantes da sede Salvador e mais 2 convidados. No primeiro ano, os convidados foram o Coritiba e o Internacional. O Vitória foi o grande campeão da competição, vencendo o Coritiba na decisão. Bahia e Internacional ficaram para trás. Em 97, Palmeiras e Flamengo fizeram a final no SBT. Olha só, hein? Já era o destino mostrando que haveria outras finais, quem sabe no futuro, como foi a final da Libertadores de 2021 na tela do SBT também, né? Pois é, naquela ocasião, Palmeiras e Flamengo ficaram no 0-0 e a disputa foi para os pênaltis, onde o Palmeiras foi o campeão. Claro que não sendo um torneio oficial, pouca gente lembra,
mas essa foi a primeira taça que o Felipão levantou como técnico do Palmeiras. Em 98, na sua última edição, a Taça Maria Quitéria teve uma semifinal 100% baiana, garantindo a participação de um deles na decisão, Bahia e Vitória, e do outro lado, Corinthians e Palmeiras, um derby, o SBT transmitindo o clássico paulista. O Bahia superou o Vitória por 2-0 na semifinal, enquanto o Corinthians precisou dos pênaltis para eliminar o Palmeiras e acabar com a chance de um bicampeonato. A grande decisão foi realizada então entre o tricolor baiano e o Timão paulista, com vitória do Bahia sobre o Corinthians por 3-2, ficando aí mais um título para o futebol baiano. Ou seja, em 3 edições, os campeões foram Vitória em 96, o Palmeiras em 97 e o Bahia em 98. Com o fim do futebol no SBT, a taça não foi mais disputada de 99 para frente. Outra solução que o SBT arranjou para ter futebol no meio do ano era a criação da Copa dos Campeões Mundiais. A ideia era muito simples: reunir os 4 times brasileiros que já haviam vencido até aquela época a Copa Intercontinental, que a gente sempre chamou aqui de Mundial Interclubes e que foi reconhecida assim pela FIFA recentemente. Eram então o São Paulo, o Flamengo, o Grêmio e o Santos. E o regulamento colocava todo mundo para jogar entre si, ou seja, tinha uma fase ali de pontos corridos dentro do grupo, mas o campeão era decidido em uma final. Os 2 times que tinham feito mais pontos na fase em que todo mundo se enfrentava voltavam a campo para disputar o grande título do torneio. Em 1995, o Santos e o São Paulo foram para a final, e o tricolor paulista levou a melhor nos pênaltis. Em 96, o São Paulo voltou à grande decisão, desta vez contra o Flamengo. Vitória por 2-1 e o bicampeonato garantido para o time do Morumbi. Mas a revanche flamenguista viria no último ano de realização do torneio, em 97. O Flamengo venceu justamente o São Paulo na final por 1-0 e ficou com a taça. O tricolor então participou das 3 decisões, ficou com 2 títulos e um vice-campeonato, e o Flamengo levantou mais esse troféu no SBT. A competição foi disputada majoritariamente em Brasília, mas também teve jogos em Uberlândia, em Campo Grande e em Cuiabá. E teve até torneio com chancela da Comebol, patrocinado pelo SBT. A Copa Master da Comebol foi realizada em fevereiro de 1996, reunindo os campeões da Copa Comebol de 92 a 95. Foram chamados então o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Botafogo e o Rosário Central, para essa disputa que foi realizada em Cuiabá. O formato era muito simples também, semifinais e final, só 3 jogos ao todo na competição. O São Paulo venceu o Botafogo por 7-3 na semifinal dele, enquanto Atlético Mineiro e Rosário Central ficaram no 0-0. Nos pênaltis, vitória do Galo por 10-9 e vaga garantida na grande final, onde não houve chance para o time mineiro. O São Paulo venceu por 3-0 e levou mais um troféu na tela do SBT. Detalhe, a competição ganhou por motivos óbvios o apelido de Copa SBT, mas havia um troféu também com a chancela da Comebol que teve esse nome de fato. A Copa Ouro da Comebol, ou Copa de Ouro Nicolás Leoz, existia desde 93, e a ideia era juntar os campeões de todos os torneios da Comebol realizados no ano anterior. Só que ela só conseguiu ter essa pegada no primeiro ano, em 93. Em 95 só teve Cruzeiro e São Paulo participando. Em 96, o SBT entrou na parada, patrocinou a competição, que ofereceu ao seu vencedor a taça 15 anos de SBT. O SBT foi fundado em 81, estava completando 15 anos em 96. Foram chamados então, mais uma vez, os campeões dos torneios da Comebol mais recentes. O São Paulo, campeão da Copa Master que a gente acabou de falar aqui, o Grêmio, campeão da Libertadores de 95, o Rosário Central, campeão da Copa Comebol também de 95, só que o Flamengo, que era o vice-campeão da Supercopa Libertadores de 95, acabou participando também, porque o vencedor do torneio, o Independiente da Argentina, não quis jogar. São Paulo, Flamengo, Grêmio e Rosário Central, praticamente uma Copa dos Campeões Mundiais com o Rosário no lugar do Santos, Mas o formato dessa vez foi mata-mata também, com apenas 3 jogos disputados em sede única. O torneio foi realizado entre 13 e 16 de agosto na cidade de Manaus, no Amazonas. E a final foi mais uma vez um São Paulo e Flamengo, com o título do time carioca. O Flamengo venceu o tricolor paulista por 3-1 na decisão. E assim, apesar de serem claramente campeonatos amistosos, esses torneios, desses 2 últimos que eu falei, têm chancela da Comebol, foram campeonatos oficiais realizados aí pela Confederação Sul-Americana de Futebol em parceria com o SBT. Em janeiro de 1996, o SBT achou ali uma grande ideia, quando não tinha ainda torneio Rio-São Paulo nem nada, só viria no ano seguinte, reunir 4 clubes na cidade de Santos. Todos os jogos na Vila Belmiro, mais uma vez, com semifinais e final, só 3 jogos realizados. Foram chamados o Santos, o Corinthians, o Grêmio e o Cruzeiro. Nas semifinais, 2 disputas de pênaltis. O Santos eliminou o Grêmio, enquanto o Corinthians despachou o Cruzeiro.
Na final, um clássico paulista entre Santos e Corinthians e vitória do Peixe por 3-1, ficando com o troféu na sua casa. O 7º torneio do nosso vídeo é o Festival Brasileiro de Futebol, realizado no segundo semestre de 1997, desta vez para ser aí um torneio para dar calendário a alguns times que tinham sido eliminados do Campeonato Brasileiro. Você que está acostumado aos pontos corridos nos últimos 20 anos, né, últimas 20 edições desde 2003, não se lembra, talvez, que na época do mata-mata, quem caía fora ficava sem jogar até começar a temporada seguinte. Então eles faziam torneios amistosos, davam um jeito de manter os times ativos e o SBT enxergou isso fazendo aí o Festival Brasileiro de Futebol na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dos eliminados da Série A foram chamados o Botafogo, o Corinthians, o Coritiba, o São Paulo, o Vitória e Paraná Clube. Para compor 2 grupos com 4 times em cada, foram convidados também o Operário de Campo Grande, o time que estava ali da cidade que recebia a competição, e o Rio de Janeiro, que depois mudaria o seu nome para Clube de Futebol do Zico. 2 grupos com 4 times participantes, o melhor de cada chave se classificava para a final. E o Coritiba e o Botafogo foram esses times. Só que a final não foi realizada em Campo Grande. Foi para Curitiba, no estádio Couto Pereira, já que o Coritiba tinha passado com 9 pontos e o Botafogo 7, a melhor campanha era do Coxa. Afinal, foi um jogo bastante emocionante, empate em 3-3, e o time paranaense ficou com o título nos pênaltis após bater o Botafogo por 7-6. Esse título foi bastante comemorado pelos torcedores do Coritiba na época. Em 2020, na volta da pandemia, até chegaram a cogitar um torneio amistoso que teria o Flamengo e o Vasco na cidade de Brasília e que o SBT transmitiria também, depois de ver o sucesso que foi a transmissão do Fla-Flu naquele ano, né, antes de o SBT comprar a Libertadores da América. Hoje o nosso calendário não permite mais ações como essa, né? Nós temos um calendário cheio o ano inteiro, todos os times muito ocupados e não dá mais pro SBT organizar essas competições. Mas quem sabe um dia, né, se sobrar alguma vaguinha ali pro SBT fazer um campeonato. Quais são as suas lembranças desses campeonatos? Deixa nos comentários aqui do vídeo, compartilhe com os amigos. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.